Pois é. Como você já sabe, o chat e suas redes sociais, você deve sofrer ataques pra caramba, né? Principalmente depois dos últimos anos, a gente tem visto um aumento do antissemitismo, camuflado de antisionismo. Então, acho que pra gente começar a conversa, seria legal você explicar o que é sionismo, o que é antisionismo e o que é antissemitismo. Você pode fazer isso pra gente? Pra tirar isso já do lado? Sim, então vamos começar talvez pelo que é o antissemitismo. O antissemitismo é o ódio aos judeus. A palavra semita... E não é novo isso. Não, não é novo. Quer dizer, a palavra semita se refere a vários grupos, mas a palavra antissemitismo é expressamente um termo que significa ódio aos judeus. E o antissemitismo não é de agora, não é do Holocausto, o antissemitismo tem mais de 2000 anos. A gente vê ao longo da história do povo de Israel, o povo sendo perseguido onde vivia. Existia antissemitismo praticamente toda a Europa, nas Américas, no Oriente Médio também existia antissemitismo. Então a gente vê esse antissemitismo ao longo da história e por isso existiam muitas leis que proibiam judeus de ter terras, leis que limitavam que profissões dos judeus podiam fazer. O Holocausto, obviamente, é um fruto do antissemitismo. Ponto. Seria o antissemitismo na mais alta potência, assim, que foi feito. Então, exatamente. Porque na época da peste negra também teve Sim. Antissemitismo, né? Os judeus sempre foram vistos como os diferentes. Então, os judeus... Era fácil culpar o diferente, né? Exatamente. Então, os judeus, eles casavam de uma maneira diferente, falavam de uma maneira um pouco diferente, comiam diferente, se vestiam diferente. Então, tudo que acontecia ao longo dos séculos, os judeus eram um bode expiatório. Então, tu falou muito bem, a peste negra. Quando aconteceu a peste negra, eles começaram a buscar por que a gente está morrendo. Por que a gente está morrendo? São os judeus, são os judeus. E judeus morriam menos porque tinham outro tipo de... Comia a carne que eles preparavam. Tinha uma parte que sobreviviam mais judeus também, por causa da higiene e certos hábitos e leis, não era? Exatamente. Então, dependendo das épocas da história, teve várias pandemias que os judeus sobreviveram mais que outros povos. Primeiro, os judeus normalmente eram proibidos de viver nos grandes centros urbanos. O que já começa muito. Se a gente for olhar o Covid... onde tem... Exatamente. Tu vai olhar o Covid-19 também. Os centros urbanos eram muito mais afetados que um lugar afastado. Então, os judeus eram proibidos de morar muitas vezes na cidade. Viviam em vilarejos. Os judeus têm uma série de regras de higiene. Por exemplo, os judeus são obrigados religiosamente de lavar a mão antes de comer. São obrigados a lavar a mão depois de ir no banheiro. São obrigados a lavar as mãos depois de sair de cemitério. Coisas que pra gente hoje em dia parecem óbvias. Em 1270, quando estava acontecendo pragas e pestes na Europa, isso não era óbvio para todos. Os judeus, uma vez por ano, limpam toda a casa antes da Páscoa judaica. Então, a gente é proibido de ter fermento e certos tipos de grãos em casa. Então, tu vai abrir todas as tuas dispensas, varrer a dispensa, tirar os restos de trigo que estão jogados no fundo. Isso muitas vezes atraía ratos. Então, toda sexta-feira se limpava a casa. Então, todos esses hábitos judaicos, ou impostos por antissemitismo, ou que vinham da própria religião, causavam que os judeus, às vezes, em algumas pandemias, morriam menos. Então, eles olhavam, tá todo mundo aqui morrendo e os judeus estão morrendo menos, quer dizer, eles são os culpados. E aí, cada vez que tinha, por exemplo, peste negra, os judeus eram massacrados, expulsos, e por isso os judeus também foram migrando de lugar para lugar. Os judeus começaram originalmente no Oriente Médio, foram expulsos pelos assírios, depois pelos babilônios e por último pelos romanos, e aí chegaram para os países próximos, e aí foram se expandindo. Essa expansão acelerou por causa do antissemitismo. Por exemplo, a gente tem o Brasil, um dos países do mundo com o maior número de descendentes judeus hoje em dia. Não de judeus hoje em dia, mas de descendentes de judeus. De judeus que praticam judaísmo, a gente está falando por volta de 120 mil. Mas se a gente fala de descendentes judeus, a gente está falando de alguns milhões que moram no Brasil, porque os judeus que estavam sendo perseguidos na Inquisição de Portugal fugiram para cá, se converteram, e muitos deles não realmente se converteram de alma e de coração, mas se acabaram se convertendo pra pelo fugir, menos da boca para fora, vieram para cá e com os séculos acabaram perdendo a sua identidade judaica. Mas também, quer dizer, eles conseguiram chegar até aqui no Brasil, quer dizer, o povo foi se espalhando, mas infelizmente o antissemitismo também foi indo atrás. E devido a séculos, a 2000 anos de antissemitismo, uma vontade que o povo sempre teve foi de voltar para a sua terra. Como eu falei, os judeus são originários da Judéia, literalmente, Yudá e Yudim.
A gente sabe isso biblicamente falando, mas também arqueologicamente, historicamente falando, a gente sabe que os judeus são de origem da Judéia. A Judéia é hoje em dia parecido às fronteiras de Israel. Então o povo foi expulso sempre com a vontade de voltar. Por um lado, tinha a questão religiosa, quer dizer, a Judéia é o centro religioso do povo de Israel. A gente pode falar do Monte do Templo, de todas as práticas ligadas à Torá, à Bíblia, quer dizer, o judaísmo tem um centro físico, que é Sião, que a gente também vai chegar a isso, Sião, Jerusalém, Israel, a Judéia, foram expulsos e sempre tiveram uma vontade religiosa de voltar, e também enquanto tu está sendo perseguido, morto, obrigado, forçado a conversões, também a vontade de voltar aumenta. Mas o povo, por muito tempo, não pôde voltar, porque quem ocupava a Judéia eram povos hostis. Os bizantinos tinham restrições, os cruzados nem se fala, os períodos árabes, quer dizer, todos, a gente olhar os últimos 2000 anos, praticamente todos os governos que Israel teve proibiam a imigração judaica. Então os judeus tinham vontade de voltar, mas não podiam, porque não eram permitidos. E também Israel, por séculos, era um lugar horrível de se morar. Era malária, era doenças, ataques de árabes e vizinhos, então não era um local... Árido. Era um local árido, seco. Até os dias de hoje, a gente está falando por volta de 60% de Israel é deserto. Não tinha... A primeira cidade... As pessoas não entendem como Israel evoluiu nesses 70 últimos anos. A primeira cidade com água encanada em Israel, nas casas, é Tel Aviv, em 1909. Caramba. A gente está falando de um pouco mais de 100 anos atrás. Não tinha esgoto em Israel, nenhuma cidade tinha esgoto. E aí, claro, isso traz doenças, então Israel era um lugar muito ruim de se viver e os judeus não eram permitidos de voltar. E aí a gente entra no sionismo. Outro nome para Jerusalém é Sião. Então, aquelas pessoas que acreditam que os judeus têm direito de viver em Sião e na Judéia são chamados sionistas. E, infelizmente, o pessoal, nas últimas décadas, pegou o termo sionista e usa para qualquer coisa. E a gente vai falar disso também. Porque fica feio falar que odeia judeus, então... eu odeio só os sionistas. Eu odeio sionistas. Não. Sionismo é simplesmente a ideia que acredita que os judeus têm direito de viver em Sião. É isso, ponto. Isso não quer dizer que só os judeus têm direito de viver nessa terra. Isso não quer dizer que tem que ser um Estado judaico. Não, isso quer dizer que os judeus têm direito de voltar à sua terra. E isso é uma teoria que faz todo sentido. Quer dizer, a autoafirmação dos povos é uma coisa muito natural. Como a gente vê ao redor do mundo, os franceses têm a França, os ingleses têm a Inglaterra, a gente está vendo que os judeus querem de volta a Judéia e conseguiram de volta a Judéia. Então, o sionismo é simplesmente acreditar que os judeus têm direito a viver em Sião. E tem grandes líderes sionistas que ajudaram a transformar esse sonho, que parecia impossível em realidade. Um deles se chamava Theodor Herzl, a gente chama o fundador do sionismo político, porque ele pega uma ideia que era uma utopia religiosa, que os judeus todos os dias oram na direção de Jerusalém. Nos principais feriados judaicos do ano se diz Lashana Haba Yerushalayim. No ano que vem estejamos em Jerusalém. E Theodor Herzl, a gente está falando aí do final do século XIX, quer dizer, final de 1800. Ele chega e diz, galera, isso aqui não é só um sonho, a gente pode fazer isso. E ele, então, transforma o sionismo no movimento que a gente conhece, agora o sionismo moderno, o sionismo político, e ele escreve alguns livros. Um deles se chama Old Neuland, que é traduzido como Tel Aviv, por hebraico. Aí o nome da cidade vem por causa do livro, porque 60 famílias leram o livro, se inspiraram e decidiram fundar a cidade. É uma história que eu adoro. Literalmente, Tel Aviv não existia. Em 1909, eles literalmente pegaram do nada e decidiram fundar a cidade. E ele escreveu outro livro que normalmente é traduzido para o português como Estado Judeu. Apesar de a tradução estar um pouco ruim para o português. E ele fala da coexistência com os povos vizinhos. Ele não fala assim, vamos criar um Estado Judeus e expulsar todos. Não, tem árabes vivendo na terra, eles podem viver com a gente pode ter o Estado de árabes e judeus juntos. E ele cria essa ideia e aí se cria o sionismo. E aí o sionismo incentiva imigrações para Israel, quer dizer, os judeus que muito tempo queriam voltar, agora tiveram um empurrão a mais. Espalhados pelo mundo. Estavam espalhados pelo mundo, com medo de voltar a Israel, começaram a imigrar para Israel, muitos deles ilegalmente, a gente está falando da época que o mandato britânico e do Império Turco Otomano não permitiam, começaram a imigrar ilegalmente, fundar as primeiras cidades, e assim o movimento começou a crescer, e se pedia a independência de Israel por
muito tempo e todo mundo dizia não, não, não. Os judeus não precisam de Estado, os judeus não têm direito a um Estado, isso, aquilo, nanã. E aí acontece o Holocausto. Quer dizer, a ideia sionista é muito pré-Holocausto. Muita gente diz, Israel se criou por causa do Holocausto. E a realidade é, Israel se criou apesar do Holocausto. Porque o movimento sionista é muito anterior. As imigrações judaicas começaram muito antes. Tem imigrações judaicas também para Israel em 1267. Quer dizer, Ramban e seus alunos foram para lá naquela época. Quer dizer, o sionismo é muito, muito anterior. Ele começou a ganhar força no século XIX e foi crescendo. E, infelizmente, aconteceu o Holocausto. Matou, a gente está falando aí, mais de 6 milhões de judeus foram exterminados no Holocausto. E aí o mundo todo olhou e disse, opa, pois é, os judeus tinham razão, os judeus têm direito a um Estado e precisam de um Estado próprio. E por isso, a gente está falando, o Holocausto termina em 45, e em 47 é aprovado pela ONU a criação do Estado de Israel, a partilha da Palestina, e em 48 a independência de Israel. Então, na realidade, o Estado de Israel provavelmente seria criado sim ou sim, com ou sem Holocausto. Mas provavelmente demoraria mais, mas a gente estava falando de milhões de pessoas a mais que gostariam de migrar para Israel. Por que foi ventilado também Patagônia na Argentina? O que acontece? Israel, que hoje em dia é Israel, pertencia aos turco-otomanos por 400 anos. E o Império Turco-Otomano era um império muçulmano que não queria ver Israel nem pintado de ouro. Não queriam saber de maneira nenhuma do movimento sionista, não queriam que Israel tivesse independência por uma ideologia muçulmana religiosa. Eles não aceitariam a criação de nenhum Estado dentro do Estado deles, muito menos se fosse judaico ou cristão. E por isso eles não queriam saber de Israel. Então se dizia, ok, se a gente não pode criar Israel em Sião, vamos pegar outro território. E aí se criou como soluções. A gente não pode dar essa terra para vocês. E aí surgiram alguns planos. O plano que ganhou mais força foi um plano em Uganda. Se falou seriamente de fundar Israel em Uganda, na África. E depois de Uganda também se chegou a falar da Patagônia. Mas a Patagônia nunca foi realmente algo que se levou a sério. Uganda foi levado a sério. E a organização sionista levou isso para a votação interna. O plano Uganda foi levado para a votação interna dentro da organização sionista e foi votado não. O lema é, não existe sionismo sem Sião. Quer dizer, isso aqui não é simplesmente os judeus precisam de um pedaço de terra. É que nem tu dizer, ok, os índios do Brasil, a gente quer pegar a Amazônia, ou a Amazônia está ocupada por fazendas. Não, vamos pegar os índios e vamos realocar eles no Alasca. Não é bem assim. Cada povo tem a sua terra. E por isso se decide que sim, o sionismo tem uma ligação muito óbvia com Sião, com Jerusalém, com a Judéia, com Israel. E por isso esse plano não foi aceito, mesmo com os grandes governos em contra. Quer dizer, primeiro os turco-otomanos que eram em contra, depois o mandato britânico. A Inglaterra governou Israel entre 1917 e 1947. Eles queriam expulsar Israel para qualquer lugar. Vamos para a Patagônia, vamos para Uganda, vamos para outro lugar. E Israel disse não. Uma organização sionista, os judeus disseram não, a gente vai para a Judéia. E infelizmente demorou o Holocausto para o mundo se acordar que realmente Israel tinha o direito de existir. E aí foi aprovado e foi criado o Estado. Então o antissemitismo é o ódio aos judeus. O sionismo é acreditar que os judeus têm direito a viver em Sião. Outra vez, não que só os judeus tenham direito de viver em Sião, mas os judeus também têm direito de viver em Sião, na Judéia e em Israel. E o antisionismo é a nova cara do antissemitismo. Porque o antissemitismo ele vai mudando ao longo dos séculos. Tinha um rabino muito famoso chamado... Deixar claro, eu sei a resposta, mas deixar claro pro pessoal. Ser sionista não é odiar palestino ou dizer que eles não têm direito à terra. Eu sou sionista, bem claramente, e eu acredito no direito dos palestinos de terem um Estado. Eu sou sionista e pró-Palestina, porque eu acredito que os dois povos têm direito... Uma coisa não elimina a outra. Eu acredito que os dois povos têm direito a viver, eu acho que os dois povos têm direito à sua terra, cada um no seu quadrado. Porém, muita gente que é antissemita usa esse título de antisionista, porque é muito feio tu dizer que odeia judeus. Nos anos 30, na Alemanha, era feio dizer.
Nos anos 30 na Alemanha, quer dizer, pré-holocausto, não era feio dizer que tu odiava judeus. Tinham placas nas lojas bem claramente dizendo judeus não entram aqui, judeus isso, judeus aquilo. Hoje em dia, se tu botar uma placa na entrada do teu restaurante e dizer judeus não são bem-vindos, vira um escândalo. Mas teve político brasileiro sugerindo isso aqui, você soube, né? Pois é. De não comprar coisas de judeus. De judeus ou de israelenses? E agora, hein? Então, o que muita gente... Tu pode fazer aí a pesquisa pra gente. Pesquisa. Mas o que muita gente diz, não, eu não odeio os judeus, eu odeio os sionistas. Mas daí tu pergunta pra eles, tu acha que Israel tem direito de existir? Daí eles vão dizer, não, Israel não tem direito de existir. Ok. Que outro estado do mundo tu acredita que não tenha direito de existir? Ah, nenhum? Tu acredita que o único estado judaico do mundo é o único estado do mundo que não tem direito de existir? Eu acho que a gente tem aqui a resposta muito clara. Porque, infelizmente, há muitos conflitos atuais no Oriente Médio. A gente está vendo um massacre na Síria. Para quem não está acompanhando, o pessoal tem que acompanhar o que está acontecendo dentro da Síria. Massacres. Houve um massacre no hospital, no sul da Síria. O pessoal... beduínos ligados ao Julani entraram no hospital e começaram a massacrar todo mundo, mataram todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os pacientes, todas as famílias. Eles simplesmente entraram no hospital e mataram até a última pessoa e saíram. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que estavam dentro desse hospital eram drusos, que é outra etno-religião que existe na Síria. E quem estava fazendo massacre eram muçulmanos sunitas ligados ao Julani, que era ligado a grupos terroristas. Então a gente está vendo massacres acontecendo na Síria, crianças morrendo de fome há muitos anos no Iêmen. A gente está vendo o que está acontecendo no Irã, um governo terrorista governando, aterrorizando sua própria população. A gente está vendo tráfico humano de escravos na Líbia. A gente está vendo tanta coisa terrível no Oriente Médio. Mas, para quem não tem uma lágrima para chorar para as crianças do Iêmen, mas enche a boca para falar mal de Israel, eu acho que a pessoa ou está mal intencionada e tem uma raiz antissemita dentro dela, ou ela é mal informada. Porque não é possível. Não é possível que o único conflito que se fale dessa maneira é Israel. E me dói ver, porque eu moro lá, eu sei qual é a realidade, eu trabalho dentro de Israel, mas eu também trabalho dentro da autoridade palestina. Eu levo o trabalho para a autoridade palestina e é parte do que eu faço. Quando eu levo os grupos para Israel, eu levo eles para Israel e para a autoridade palestina. Que é Belém? Belém e Jericó, principalmente, são as duas cidades que a gente vai. E a gente faz questão de levar os grupos para almoçar em restaurantes lá, que são de palestinos. Quando eu entro em Belém, eu faço questão de pegar um guia cristão de Belém e eu deixo ele guiar a tarde o meu grupo. Eu não preciso dar trabalho para ele, eu poderia guiar sozinha, mas eu faço questão de trazer mais uma pessoa para minha equipe que seja local para dizer, olha, eu tô entrando aqui, eu quero dar trabalho para vocês. Eu deixo eles fazerem compras lá para apoiarem a economia local. Então, quando essas pessoas enchem a boca para falar mal de Israel e apoiar a Palestina, eu quero saber o que eles estão fazendo para realmente apoiar os palestinos. Porque se vocês querem apoiar os palestinos, tem 1 milhão de coisas que se pode fazer. A única coisa que não se deve fazer é apoiar terrorista, que é o Hamas.